6. E eu queria pedir para você abrir a tua Bíblia em Marcos capítulo 14. E é bem apropriado isso aqui que iremos pensar, meditar essa noite sobre a palavra de Deus. Marcos capítulo 14. Eu tinha feito um slide, gente, bem bacana, mas depois eu olhei e achei tão feio que eu excluí tudo. E fiquei só com o meu esboço, que eu tenho mais facilidade. Hoje eu mandei esse esboço para Lucas, eu pensei Lucas apareceu, e também para Niles aqui, né, para saber também se a gente está afinado no Espírito. E o texto que a gente vai ler é Marcos capítulo 14. Não precisa colocar agora, Samuel. A gente vai ler do 1 ao 11, mas eu vou ler fatiado com você. Então, só deixa aberto aí, Marcos 14, 1. E eu queria convidar para a gente fechar nossos olhos e orarmos ao Senhor e pedirmos que Ele nos dê um tempo maravilhoso na presença dEle. Amém? Senhor, estamos aqui esse ano, esse domingo, para consagrar esse primeiro domingo ao Senhor, apresentar nossas vidas. Ajuda a nós para já podermos nos sintonizar na Tua frequência, Senhor, e que esse início de domingo seja um reflexo de todo o nosso ano. Um ano na Tua presença, aprendendo aos Teus pés, aprendendo na Tua palavra, seguindo para o nosso alvo, a nossa vocação, que é sermos achados, reconhecidos e percebidos no Senhor, Pai. Ajuda Teu servo, Teu filho, a nós como igreja, porque sabemos que Tua palavra é poderosa para fazer muito mais do que pensamos, pedimos ou até imaginamos. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, apresentando as nossas vidas. Amém e amém. E essa palavra, gente, surgiu no meu coração. Eu viajei com Eide e com Dan, a gente teve um tempo de descanso em família. A gente foi para a praia descansar, glória a Deus. E eu acordava em torno de 4h30 da manhã, às 5 eu ia fazer meu devocional e depois eu ia para a praia sozinho. E descobria que havia outros loucos como eu que gostam de caminhar logo cedo na praia. Inclusive, teve até uma fatalidade que eu derrubei meu iPhone e a onda levou meu iPhone. Foi o primeiro milagre do ano, porque não aconteceu nada. Eu peguei, lavei e seguimos. Eu tinha lembrado de uma música, mas vou me comedir, pelo menos no primeiro domingo, né? Do meio do ano já não aguento mais, mas por enquanto. E eu estava meditando sobre esse texto e hoje de manhã eu consolidei esse esboço, porque algumas coisas fortes acontecem com a gente na virada do ano. Eu penso, por exemplo, as pessoas que eu gostaria que estivessem aqui, que não estão mais, as pessoas que eu gostaria que estivessem aqui e nunca estiveram, as pessoas que eu estou buscando que estejam aqui, que vieram, mas ainda não estão frequentes, pessoas que eu desejo que conheçam o amor de Deus. As histórias vêm todas à memória, tudo que a gente vem construindo durante o ano. Eu me lembro de várias coisas. E começar esse ano, eu queria começar com uma pergunta para você, que é a seguinte: como você deseja ser lembrado? Sabemos que as pessoas podem ser lembradas, né, vir à memória, através do que elas são. Aquela pessoa, eu não esqueço dela porque ela sempre está sorrindo. Outras pessoas podem ser lembradas pelo que fazem. Olha que Alfredo como é talentoso tocando a bateria. Outras pessoas podem ser reconhecidas pelo aquilo que desenvolve continuamente. Por exemplo, jogadores de futebol, né? Vamos falar que temos vários jogadores famosos que nós gostamos. Então, como o Kaká, Ronaldinho, acontece. E são pessoas que permanecem fazendo a mesma coisa sempre. E essas pessoas pode ser inclusive algum herói ou ídolo seu. Eu parei para pensar e lembrei, no meu caso, eu tenho duas pessoas que eu admirava e já não estão mais entre nós, que é o próprio Billy Graham, que veio a falecer, né, vocês sabem, e o próprio Russell Shedd. Né? Lucas, inclusive, tomou aula com o Russell Shedd, mas era um homem temente a Deus, que já, eu acho que era 90 anos, Lucas. Ele enfrentou o câncer, não foi? Mas
enquanto estava sendo debilitado pela enfermidade, estava dando glória a Deus e agradecendo porque estava indo se encontrar com o Pai. Então, essa é a questão. Como é que você gostaria, se invertesse a sua história, de ser lembrado? Vocês devem ter participado de vários amigos secretos agora, né? Aí tem gente que você não sabe nem o que vai falar, né? Aquela pessoa é uma pessoa... aí dá aquele... eu conheci agora, então, ó, aqui, né? Vocês participaram disso, né? De amigos secretos, de casais, família, vizinho, a amizade entre cachorros, cachorro do bairro, essas coisas todas. E lá você fala, poxa, o que eu vou falar daquela pessoa? E nem sempre a gente está disposto a ouvir o que as pessoas, de fato, lembram da gente, né? Já pensou quem gostaria de ser lembrado assim no amigo secreto? Olha, ele é aquela pessoa que sempre se irrita por qualquer coisa. Ou então, pense uma boca porca. Ou então, olha, não pise no calo dele que ele morde. Ele é de pavio curto. Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que você vai ser lembrado ao final disso tudo? Porque eu acredito que nós devemos sim querer ser lembrados. Sim, eu quero ser lembrado. Mas eu quero ser lembrado pelo motivo e da maneira correta. E o texto de Marcos, quando veio ao meu coração e eu estava caminhando, teve uma hora que de fato eu tive que parar para orar a Deus e trazer essa reflexão que eu vou compartilhar com vocês. E o Evangelho de Marcos pode nos ajudar sobre como podemos começar esse ano ou viver a nossa vida e deixar um nosso legado. Ou seja, como podemos ser lembrados. E Marcos vai trazer um exemplo positivo e um exemplo negativo. E antes de lermos o versículo 1 e 2, eu quero trazer só um detalhe sobre o Evangelho de Marcos, que ajuda muito isso. Ele sempre escreve as suas histórias que a gente chama de formato sanduíche. Ele começa com a história, tem um ensino e termina com a história. Então, você vai encontrar isso no Evangelho de Marcos pelo menos 17 vezes. Ele começa com a história, tem um ensino, que é o que ele quer enfatizar, e termina com outra história. E não é diferente em Marcos capítulo 14, versículo 1. Vamos ler agora, né? Dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, começa assim o Evangelho, é super sensacional, Marcos capítulo 14, ele diz assim, os líderes religiosos estão procurando matar Jesus. Mas não é só nesse capítulo, é durante toda a história de Jesus. E aí ele traz um contexto aqui muito sensacional. Ele diz duas coisas, era a Páscoa e a festa dos pães asmos, a festa dos pães sem fermento. Significava, por exemplo, que ele estando em Jerusalém, Jesus e aqueles líderes, era um momento auge do ano da festa. Talvez para a gente seria o Réveillon aqui, que dá maior quantidade de pessoas, ou talvez em feira a festa junina, não sei. Mas aqui, para o povo de Jerusalém, era uma época, por exemplo, que a quantidade de pessoas normais naquela cidade era 30 mil pessoas. Em média, os estudiosos dizem isso. Na época da Páscoa, pulava para em torno de 100 mil pessoas, alguns estudiosos chegam a dizer. Ou seja, a cidade, às vezes, triplicava de tamanho. Então, era um tempo onde era o ápice da festa do povo judaico. Eles celebravam aqui a libertação do povo de Deus do Egito. E depois seguia mais uma semana de festa, que era a festa dos pães sem fermento, que significava a celebração pela provisão de Deus no deserto, que não deixou faltar o alimento. Então é isso que Marcos está dizendo. Daqui a 2 dias era Páscoa, festa dos pães, e os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a Jesus, o trairiam e matariam, mas não durante a festa. Para quê? Para que não haja tumulto entre o povo. A verdade é que os líderes religiosos estavam procurando a todo momento matar Jesus. Eles procuravam algum motivo para justificar a morte de Jesus. Eles queriam uma razão para matar Jesus. Uma razão que, como você vê aqui pelo texto e vai ver, não é justificável. Eles queriam uma razão para tirar Jesus da vida deles e tirar Jesus da presença do povo. Eles queriam um motivo para matar o Senhor. E alguma coisa que Jesus fazia ou incomodava,
Porque se Jesus não fosse qualquer pessoa, aqueles líderes religiosos não se incomodariam com Jesus. Então Jesus fazia, praticava, vivia alguma coisa que não era o comum. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus havia andado entre nós, curando enfermos, fazendo o bem, libertando os cativos, então só fazia o bem. O seu ministério todo era a prática, a multiplicação dos peixes, era a cura, era a multiplicação de bens, trazia até moeda da boca do peixe, andava sobre o mar, Jesus trazia ensino. Então, o que tanto agredia aqueles líderes, como diz os sacerdotes, os escribas, a ponto deles quererem matar a Jesus e buscar diante de si mesmo, diante do povo e diante até do próprio Deus, um motivo que justificasse: eu vou acabar com Jesus na nossa vida. E o texto diz, um pouquinho, a gente leu o capítulo 14, um pouquinho antes, no versículo 11, 18, ele vai dizer por que aqueles homens queriam acabar com Jesus. Marcos capítulo 11, versículo 18, vai dizer assim: os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Aí diz o porquê eles queriam tirar a vida de Jesus. Pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Então aqueles homens queriam matar Jesus porque tinham medo do ensino e de quem Jesus era. E essa motivação era o que estava por trás daquele plano em executar e matar Jesus. E um pouquinho mais à frente, Marcos capítulo 12, versículo 12, ainda diz assim: e procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Se o medo fazia com que eles quisessem matar Jesus, também a covardia, o medo com relação ao povo, fazia que o plano deles não fosse executado. Então, eles não tinham sequer coragem de levar o plano até o fim. E Marcos capítulo 14, já avançando no versículo 55, diz assim: os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar à morte e não achavam. E por quê, gente? E aqui já vai falar para mim e para você, porque nada nesse mundo justifica você tirar Jesus da sua vida. Nada. Nem principado, potestade, nem medo, nem sofrimento, nem as coisas que não sabemos. Nada pode nos separar do amor de Deus. E esse é o primeiro ensino. Por mais que aqueles líderes religiosos procurassem motivos para justificar, tirar Jesus do seu ano, não tinha como achar. Então vamos começar o ano e a gente começa a planejar. E talvez no seu ano, Jesus ainda não está no centro. Você começou a pensar nas suas metas, desejos, objetivos, aquilo que você quer alcançar, mas talvez dentro dos seus projetos, sequer Jesus é o centro. E a verdade, irmãos, que não existe nem justificativa, nem razões, nem pensamentos que sejam suficientes para dizermos para Jesus: não quero andar com você este ano. Por quê? Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo, que deu Jesus. Então Jesus é a expressa, ou seja, assim, a exata expressão do amor de Deus. E como nada pode nos separar deste amor, então nada pode justificar. Nada pode justificar a ausência de Deus nesse nosso ano. E eu quero avançar com vocês dizendo assim, que Marcos nos fala que esse evento acontece, como vocês viram aqui, na Páscoa, né? Então, era um tempo onde, para aqueles líderes religiosos, era complicado. Por que era complicado? Já pensou se o Império Romano, que domina sobre Jerusalém, percebe que aqueles 100 mil pessoas estão revoltadas porque eles decidiram matar Jesus e tinha gente que apoiava Jesus e acontecia aquele rebuliço, e de repente o Império Romano atacava, destruía Jerusalém, acabava com todos os líderes, sacerdotes, escribas. E o que aqueles líderes estavam com medo de perder? O privilégio, a palavra é essa mesmo, o privilégio que eles tinham diante do poder principal do mundo, que nesse caso aqui é Roma. E depois de relatar essa história, o versículo 1 e 2, Marcos vai fazer o que eu falei para vocês, da dica de como estudar o livro de Marcos. Ele vai relatar outra cena que parece totalmente desconexa, ou seja, começa em Jerusalém, os líderes religiosos e escribas planejando matar a mais Jesus, não fazem porque tem medo, porque está na festa da Páscoa, e de repente entra o versículo 3. Aqui já muda de cidade,
de pessoa e de motivo. Vou pedir para Samuel colocar, já está lá. E diz a palavra de Deus, estando, olha só, era Jerusalém, olha o que Marcos vai dizer agora no versículo 3. Estando em Betânia, reclinada à mesa, na casa de Simão, o leproso, viu uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com precioso perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E indignaram-se alguns entre si e diziam, por que este desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se-ia aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai, porque a perturbais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Talvez você esteja aqui e fale assim, eu nunca vi uma profecia se cumprir. Você está vendo uma agora. Jesus disse que quando fosse anunciado o evangelho, o que aconteceria? Seria lembrada essa mulher. E hoje eu estou anunciando o evangelho, estou lembrando ela 2000 anos depois, cumprindo o que Jesus tinha dito, que ela seria, anunciada e seria a memória. E enquanto aqueles líderes queriam o privilégio, essa mulher ficou para a história. E Mateus coloca dessa forma, primeiro, versículo 1 e 2, desejo dos sacerdotes matar Jesus. Versículo 3 até o versículo 9, é a atitude de uma mulher em adorar Jesus. Irmãos, olhe como essa história é muito interessante e eu posso dizer estranho. Por quê? Vou te explicar. Uma mulher invade uma reunião que ela não foi convidada, onde ela não era bem-vinda por causa das barreiras sociais e religiosas da época. Essa mulher toca em um homem, esse homem não é o marido dela, faz tudo aquilo que era contra o costume e contra a cultura da sua época, e ainda passa algo no corpo daquele homem, diante de outros homens. Gente, é muito assustador tudo que acontece de maneira muito rápida. Ela invade a reunião que não foi convidada, por pessoas que não tinham prestígio para ela, ela era considerada socialmente, naquele tempo, a mulher era considerada um ser inferior para aquela cultura e aquela religião, e aqueles costumes, e de repente ela chega, destrói um bálsamo, uma lavada de alabastro, derrama sobre Jesus, todos ficam olhando para ela. A palavra diz que ela gasta 300 denários, como já foi falado aqui, 300 denários corresponde a um salário de um ano de trabalho, gente. Ela pegou todo esse ano de 2020, eu poderia assim dizer, e colocou aos pés de Jesus. O nardo puro, como sabemos, ele é um perfume raro que vinha da Índia, raríssimo de se encontrar. E o vaso de alabastro tem uma coisa muito interessante sobre ele, é que ele só podia ser usado uma vez, porque você tinha que quebrar a sua borda, ou seja, todos que quebravam o vaso de alabastro significava que aquele conteúdo do vaso seria todo usado. E isso a gente vê no Antigo Testamento. Era assim que surgiam reis, pegava os vasos de alabastro, quebrava, o óleo da unção era derramado sobre a cabeça do rei, e era dessa forma para dizer o seguinte, que aquele óleo e aquela unção era só para aquele rei, por isso que o vaso não poderia ser aproveitado e todo o óleo era utilizado. Então foi assim que aquela mulher fez. Ela pegou o vaso, quebrou, derramou um ano de salário sobre os pés de Jesus, sobre Jesus, de uma maneira que não poderia ser mais, talvez antecipando algo que nem os discípulos viram ou sabiam, ou poderia dizer até que era uma convertida antes do seu tempo. Então ela viu que estava diante do rei, por isso aquele rei merecia ter aquele vaso quebrado. E vem mais uma pergunta que talvez a distância de tempo não traz a nossa memória. Era a pergunta seguinte: como essa mulher conseguiu esse perfume? É uma boa pergunta. Você fala assim, Rafael, ela trabalhava. A mulher nessa época não trabalhava. Ela tinha uma loja. Não, nessa época não havia loja. Ela tinha curso superior e passou no concurso público. Não, gente. A pergunta é, onde ela conseguiu esse perfume?
para ela ter e em posse, é muito provável que ela tenha herdado, talvez do seu marido, que veio a falecer e deixou como herança para ela. E talvez a gente está diante de uma mulher que não só está entregando o salário de um ano, mas toda a sua segurança e toda a sua vida está sendo agora derramada aos pés de Jesus. Vocês compreendem isso? É esse o pano de fundo, a fortuna daquela mulher aos pés de Jesus. E agora vem para mim e para você. O que nós temos de mais valioso nesse ano ou na nossa vida? O que para a gente traz mais segurança, que traz talvez mais convicção ou mais certeza? Né? O que deixa nosso coração descansado, onde põe nossos depósitos de confiança? Porque, meu irmão, a nossa vida, ela tem que ser aos pés de Jesus. Ela tem que ser depositada nele. Durante esse ano de 2020, o que temos de mais valioso deve ser colocado aos pés de Jesus. E o maior desejo nosso, independente de qual seja, deve ser, primeiro, o desejo de adorar o Senhor. Somos, gente, um povo diferente. Chegamos no primeiro domingo do ano, nos reunimos para ouvir uma palavra que entendemos ser a palavra de Deus, para cultuar esse Deus, para adorar esse Deus, para nos reunir como igreja. Muita gente não está fazendo isso. E eu costumo pensar assim, que a fé é como diz as Escrituras, é um dom de Deus. Então não é você que veio para cá, é o Senhor que te traz para cá. E o Senhor te traz para cá é porque Ele quer falar. E se Ele quer falar, é porque Ele quer se relacionar conosco. Então somos um povo diferenciado. Não podemos começar o nosso ano exatamente como todos os outros homens que não conhecem a Deus têm o seu ano. Planeja tudo para buscar o seu próprio desejo, ou talvez o seu próprio egoísmo. Nós somos um povo adquiridos. Somos um povo separado. Somos o povo que a palavra diz que nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos um povo, gente, que foi alcançado. Então, o nosso tesouro já não está na terra, mas nosso tesouro está no céu. E a nossa vida que temos como mais preciosa, consideramos ela como nada, porque aquele que quiser, como diz o texto, salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor do meu nome, esse eu quero, achá-la. Jesus ainda continua dizendo na palavra, não temas aqueles que podem matar o corpo, mas nada podem fazer a alma. Temam aqueles que podem lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Então, o que isso quer dizer? É para assustar a gente? Não, dizer assim, não tenha medo, minhas ovelhas, durante o ano 2020, porque o teu pastor vai na frente. Não tenha medo se ainda não aconteceu todos os teus sonhos, desejos, planos e a sua oração ainda não se realizou neste tempo, porque nenhuma delas foi deixada de lado. Então, nós não somos um povo que corremos pelos motivos errados. Nós temos um motivo e uma maneira certa de buscarmos deixar a nossa história e o nosso legado. Então, o que você percebe no texto é que os discípulos de Jesus mostram uma certa irritação com aquela mulher. E por que eles ficam irritados, gente? Porque ela gastou uma fortuna aos pés de Jesus. Inclusive, isso gera o questionamento, porque ela não havia dado valor para os pobres. Vocês compreendem isso? Eu acho que 6 anos atrás, quando eu fui consagrado a pastor, logo depois que teve a consagração, uma pessoa me procurou e disse assim, poxa, meu filho, assim mesmo, que pena que você vai desperdiçar o seu talento da oratória na igreja. Você tinha uma carreira brilhante lá fora. E é isso que os conselheiros, desculpa falar do diabo, falam. Ô, meu jovem, você tem a vida toda para aproveitar. Por que você vai gastar a sua juventude na igreja? O que mais vocês já escutaram? Ah, você vai para a igreja, não é perda de tempo? Ou então, olha, você poderia estar fazendo tudo o que você queria e você vai para lá. E aquelas pessoas não entendem uma coisa que aprendemos ano passado, relembramos, que amar a igreja é o quê? Amar a Cristo. E servir a igreja? Exatamente. Então, quando viemos servir e amar a igreja, estamos servindo e amando quem?
a Cristo. Eu encontrei uma pessoa recentemente, ele era de outra igreja, e eu perguntei, e aí, vai passar a virada onde? Lá vai ter culto, alguma coisa? Ele, não, eu vou viajar. Eu falei, bacana e tal. E como é que tá lá na igreja? Não estou indo mais não. Eu falei, por quê, cara? Não, eu estou decidindo viver a minha vida e... quando é meu amigo, eu também não tenho papo na língua. Eu disse assim, tu está desviado. Ele é o que a cultura diz. Eu falei, não, é a palavra que diz. Você pode dizer que a cultura não, mas a palavra está dizendo que tu que não está buscando o Senhor, tu está desviado. Ele, não, é porque eu estou com outros projetos, planos, tal. Eu falei, não, está desviado. Pode dizer, estou desviado e quero estar desviado. Tenha coragem, pelo menos, de dizer. Ele, não, é porque não, diga. Eu falei, eu não quero mais servir ao Senhor. Pronto, acabou. Resolva. Pelo menos você vai lutar com Deus. E não ficar fingindo que a sua vida... que está, não estou falando de você, mas falando com ele, meia boca, na verdade, só porque você não tem coragem de matar Jesus na sua vida, não quer dizer que Jesus está aí. A mesma coisa dos discípulos, não era por causa daqueles líderes religiosos, desculpe, eles tinham vontade de matar Jesus na sua própria história, só não tinham coragem. E eu falei, não é só porque você não tem coragem de dizer que não quer andar mais com Cristo que Ele está aí, só porque você não tem coragem. Às vezes, muitas coisas na nossa vida a gente não faz só porque somos covardes. Porque se tivéssemos coragem, faríamos coisas das quais envergonharíamos a nós mesmos. E é isso que a gente vê através dos líderes religiosos. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você é o seguinte: a maneira melhor de se gastar a nossa vida não é correr atrás dos nossos desejos, mas sim atrás da vida abundante que há em Jesus. Sabe, é aí que você vai encontrar um renovo. E eu queria avançar aqui o texto e dizer para você, eu, Lucas, o Wellington, Cláudio, Niles, a gente tem que buscar a aprovação. Mas a primeira pessoa que tem que aprovar a gente é o Senhor. Mas isso só não serve para os pastores da videira, serve para você. A sua vida não deve ser feita a partir da opinião dos outros. Eu acho que é um desperdício você jovem se guardar, você deveria, como me aconselharam, namorar um monte, dormir com várias e depois escolher a sua. E para aquela pessoa minha resposta foi simples e enfática: Deus já escolheu a minha esposa. E hoje eu estou com ela, a gente vai completar esse ano 10 anos de casado, com Daniel completando 3 anos, e cada dia ela mais bonita, eu cada dia mais feliz. E a nossa vida cada vez melhor, e cada vez disseram para mim que tinha crise de 7 anos, eu não sei nem que crise é essa, só se for de 70 anos, porque aí também, irmão, aí tem que pedir auxílio a elementos exteriores. Mas assim, não sei o que é isso, porque a gente tem crescido, amadurecido e construído a nossa história junto. E aí entra o que Jesus vai falar sobre a mulher. Não importa a opinião dos outros, importa para você a opinião de Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 6 vai dizer assim, bota aí, 14:6, 14:6, porém, olha o que Jesus vai dizer aos discípulos, não é? Jesus, porém, disse, os discípulos estão fazendo o quê? Repreendendo, mulher, coisa feia, pega isso aqui, vende, dava para os pobres, é um ano de trabalho, aproveita que é a festa, meu Deus do céu, quanta falsa sabedoria, desperdiçando a sua juventude. Aí pronto, Jesus responde. Deixai, na versão NVI está assim, por que a perturbais? Ela o quê? Fez-me boa obra. Para os discípulos não era aceitável uma boa ação para Jesus, mas era aceitável para com os pobres. Ou seja, a mulher gastar sua fortuna com Jesus não é adequado, mas a gastar com os que são de fora, sim. E muitas pessoas vivem dessa maneira. Usar os talentos para aqueles que são de fora, sim, pode. Mas utilizar os talentos para servir a igreja de Deus, não. Porque é um desperdício. Vocês compreendem? Então, a visão que essa mulher tem de Jesus é diferente da visão que os discípulos têm de Jesus naquele momento. A mulher ora para Jesus e vê nele uma pessoa digna de ser utilizado toda a sua fortuna, inclusive a sua vida. Dá um testemunho aqui, não sei quantos vocês sabem, mas assim,
Até peço oração. Alfredo aí, ele nem me autorizou, estou falando, depois você já me perdoa, mas ele está tendo um desafio com pressão alta, né? Inclusive, ele estava suando, feito, né? Aqui, muito suado. Ele veio tocar, mesmo com pressão alta, está buscando controlar, né? A gente vai ver Alfredo na era fit e na era da corrida, né, Alfredo? Glória a Deus, cuidar da saúde. Mas assim, ele está aí e veio. Mas a vida dele não tem justificativa para ele não vir aqui servir ao Senhor. Tem mais do que justificativa. Ele veio, como ele disse, Cabo Subite, né, direto para cá, poderia ter emendado, ido sua mãe, ainda mais pressão alta, poderia estar descansando, né? Mas ele veio, chegou, suando, feito uma barata tonta que tal, e veio, tocou e serviu ao Senhor e agradou ao Senhor. Aí você percebe qual é o tesouro dele, a própria vida. Se fosse, meu irmão, ele estava na cama, mas ele está aqui. Tá, quer dizer, está lá em pé, se esgueirando ali. E aproveito para colocar ele nas suas orações diárias, para que Deus esteja ajudando ele para se recuperar logo, né, Alfredo? Está pronto aí, amém, 100%. Então, aquela mulher via diferente da maneira que os discípulos viam. A mulher olha para Jesus e vê nele alguém digno de depositar sua segurança. Já os discípulos não. Os discípulos olham para a fé daquela mulher e, desculpa falar isso aqui no microfone, mas acham que aquele ato de fé daquela mulher é uma burrice, é uma idiotice que ela não deveria fazer. Várias vezes Lucas veio aqui, hoje ele, graças a Deus, está malhando mais forte que eu aí e tal. Mas Lucas, várias vezes ele veio pregar aqui, eu lembro disso, ficava também suando muito, com um paninho aqui, e ele, cara, não estou bem, ele falava ali, e vinha ministrar, e vocês não sabiam, Simé sabia, óbvio, né? Mas vocês não sabiam, ele chegava aqui, estava suando, não estava bem de saúde, não se sentindo bem, vinha ministrar o Senhor. Alguns que estavam de fora poderiam falar assim, que atitude de fé, que burrice. Porque eles não estão vendo, não estavam vendo a mesma coisa que Lucas estava vendo. E aí o versículo 8, agora sim, vai dizer a reação continuada de Jesus. Aí Jesus explica, ela fez uma boa obra comigo, deixa em paz. Aí continua, ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipando uma coisa que os discípulos já deveriam saber, preparando para o sepultamento. Avança mais um pouquinho. E eu lhe asseguro, e aí vem o legado. Onde quer que o evangelho for anunciado, seja em feira, na Bahia, em São Paulo, no Japão, na China, nas igrejas perseguidas, aonde for, o legado dessa mulher vai falar tão alto que ela vai ser contada. Ela ficou do tamanho do evangelho. Vocês entendem o que é isso? Vocês entendem o que é isso? A mulher nem nome tem no texto. E é lembrada até hoje. Uma mulher que naquela época, naquela situação, era desconsiderada, sem riqueza, sem fortuna, sem posição social, e agora é anunciada a todos os cantos, porque assim Jesus prometeu. E eu quero trazer esses elementos para nosso ano, para nossa vida, e dizer para você o que eu vejo nessa mulher. Em primeiro lugar, fé. Ela tinha fé que Jesus era o Senhor. Segundo, a entrega. Ela só não cria dessa forma, mas ela vivia dessa forma. E o terceiro, a confiança total. Porque existem algumas coisas, e cá entre nós, na nossa vida, que você só vai largar ou tirar da sua mão quando você entregar e confiar plenamente no Senhor. Coisas que passam anos, tempos, dias, orações, e persistência, devocionais, e não acontecem, e o Senhor espera que você descanse, confie, entregue e creia. Amém? Então, essa mulher se tornou memorável pelo motivo e pela maneira correta. E eu, para concluir, quero trazer o outro exemplo para vocês entenderem o que eu falei do Evangelho de Marcos. Ele dá um contraste. Começamos com quem? Líderes religiosos, escribas, um plano de matar Jesus, o desejo de matar Jesus. Encontramos uma mulher sem nome, sem posição social, que entrega tudo que tinha para adorar o Senhor num lugar que ela não era querida, não era desejada, não foi convidada e sequer foi julgada, inclusive, mas o Senhor a defendeu. E dali recebeu uma promessa. E agora chegamos ao terceiro ponto. Se aquela mulher vai ser lembrada até hoje por causa do que fez, o versículo continua. Coloca aí o versículo 10. Olha o que acontece no versículo 10. E Judas Iscariotes,
Um dos 12 dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, ao que, irmãos? A fim de lhe entregar a Jesus. Pode botar o versículo 11. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Gente, vamos comparar. Primeiro caso, uma mulher sem nome, sem sobrenome, sem posição social. Agora temos um homem com nome, Judas, sobrenome, Iscariotes, que daí sabe-se que ele é de uma família com condição, ou seja, uma pessoa rica, e um dos 12 de Jesus. Mulher sem nome, sobrenome, sem riqueza, sem posição social. Um homem com nome, sobrenome, riqueza, posição social, e era discípulo de Jesus, gente. E aí a gente volta ao início da história de Marcos. O que os líderes religiosos queriam? Matar Jesus. E aonde eles encontraram a oportunidade de executar o plano? Em um dos 12 de Jesus. Enquanto a mulher vai ser conhecida para sempre como aquela mulher que gastou 300 denários aos pés de Jesus, preparando ele para a morte, Judas vai ser para sempre lembrado como um traidor que vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. Então, os discípulos vão ser sim lembrados. E o nosso desejo é que sejamos lembrados pelo motivo correto e da maneira correta. Me converti em 2006, então tem 13, foi em janeiro, então 14 anos da minha conversão. E tem gente com mais tempo de conversão. E talvez uma das tristezas, e é poucas, ao você passar mais tempo na igreja, é que você vê pessoas amadas, desejadas, que tinha tudo para dar certo, se desviar do caminho do Senhor. Para mim, essa é a maior tristeza. Não sei se para você conhece alguém, não precisa ser da videira, mas de um outro lugar, de uma outra igreja, que você passa um tempo sem encontrá-lo, de repente encontra e não reconhece, mas não positivamente, mas negativamente. Então, os discípulos vão ser lembrados, ou positivamente, ou negativamente. E aquela mulher, para sempre, vai ser lembrada. E eu quero ser lembrado assim, como aquele que gastou toda a sua fortuna aos pés de Jesus. Eu não tenho fortuna, mas tenho minha vida. E minha vida, para mim, é a coisa mais preciosa. Então, eu prefiro ser reconhecido. Prefiro não ter nome, sobrenome, nem título, nem posição social, e ser lembrado por Cristo, do que ter nome, sobrenome, história, confiança, segurança e sequer ser achado nele. Esse ano eu prefiro terminar um ano não alcançando todas as coisas que eu desejo, mas uma coisa eu quero: terminar este ano mais apaixonado por Jesus de como eu comecei. Eu quero terminar esse ano servindo ao Senhor como eu nunca servi em minha vida. Amém? Eu quero finalizar esse ano sabendo que todos os meus talentos, dons e energia foram colocados à disposição dele. E que se foi bem ou foi mal, de sorte que todos os dias vivi para ele, para a glória dele. E não importa a opinião dos outros que estão achando que eu não estou conseguindo alcançar o que o mundo valoriza, porque o que me importa é a opinião final de Jesus. Não aborreça, deixa-o em paz, porque ele fez boa obra comigo. Pode ser que você não terminou seu curso universitário, pode ser que você não seja uma pessoa famosa, pode ser que você não termine esse ano com toda a riqueza do mundo, mas uma coisa o discípulo tem que terminar esse ano, é aos pés de Jesus. Eu digo para você, para terminar o ano, assim, você tem que começar já o ano assim. E aqui vem a minha conclusão e finalização da palavra. O nosso legado, o meu legado, o legado de cada um que está aqui, deve ser esse: deixar uma vida que foi vivida para Deus. Eu quero, por exemplo, que quando o Niel crescer, ele possa dizer: eu tive ao meu lado Alfredo, ele cuidou de mim, era um homem de Deus. Pode ser que Alfredo não vai aparecer mais no Faustão, mas no coração daquele pequeno discípulo, para sempre ele viverá. E quantos pequenos
Criancinhas do Senhor não estão ao nosso redor, procurando um herói. Não que faça e tenha poderes mágicos, mas que possa ser Deus para ela. Possa ser Jesus para ela. Às vezes a gente está pensando em muitas coisas, quando Deus pede só que sejamos Cristo para o próximo. Às vezes você está querendo ganhar o mundo, quando na verdade tem um vizinho que está aguardando uma palavra de conforto, consolo num momento tão terrível que você pode dar para ele. Então, se vamos ser lembrados, meus irmãos, sejamos lembrados não por construir um nome para nós, ou por construir coisas para nós, ou por causa do grande investimento que fizemos nas nossas coisas, mas por ter entregado tudo a Jesus. Hoje me admira, quem cuida mais é Lucas, dos nossos missionários, mas eu acho que é uma admiração mútua, ele está aqui para confirmar, que aqueles dois jovens, o Rodrigo, se a graça de Deus permitir, né, se preparar para ser pastor, que entregou tudo para servir o Senhor com a sua esposa Jéssica e sua filhinha. A mesma coisa, Maicon, Cris e sua filhinha. Eram jovens. Pode ser que para muitos de vocês aqui, eles não têm nome, não têm sobrenome, não têm posição social e não têm riqueza, mas saiba que são filhos de Deus, cuidados por Deus, amados por Deus, visto por Deus. E não há nada que aos pés de Jesus não multiplique, meu irmão. Então, precisamos ter a visão correta de Cristo, de Jesus, para terminarmos este ano e começarmos de uma maneira que o agrade. Temos que ter essa visão que só Ele é digno de receber a nossa vida. A visão que os discípulos tinham de Jesus naquela época era assim, uma maneira de ascender socialmente. Se você olhar Marcos capítulo 10, e Mateus 27 também vai dizer isso, mas em Marcos capítulo 10 vocês vão ver Tiago e João brigando para ver quem ia sentar à direita e à esquerda de Jesus. Você percebe? Mas aquela mulher para sempre vai ser lembrada. Temos que ter isso em nossa mente, que é sobre Ele, não é sobre nós. Talvez um dos desafios do povo de Deus, e isso aqui já é o finalzinho da palavra, é entendermos que na história da humanidade, ou no palco da salvação, nós somos atores coadjuvantes, porque o ator principal e que deve brilhar é Jesus. Ele que tem que brilhar. Rafael tem que diminuir para que ele cresça todos os dias. A visão que eu tenho que ter de Jesus é porque Ele é o único digno de receber a minha adoração. Amém? Queria convidar você a colocar de pé. Eu vou fazer uma oração e uma pergunta. Como você deseja ser lembrado, meu irmão? Pensa um pouquinho. Como você quer ser lembrado? Ah, que pessoa linda, inteligente, talentosa. Olha como ela é rica, olha como ela pode fazer tudo o que ela quer. Ela tem tudo. Como você quer ser lembrado? Como alguém que conquistou todas as coisas, todos os seus sonhos, alcançou todos os seus objetivos, uma pessoa que realiza, que faz, que executa. Você estaria disposto a colocar toda a sua confiança nele, mesmo que isso possa te levar a perder teu nome, teu sobrenome, a tua posição social, quem sabe até a riqueza desse mundo? Eu digo para você, você dentro de ti tem um potencial para ser lembrado por vários anos, se a sua vida for derramada aos pés de Jesus. E se é esse o seu desejo durante esse ano, eu quero orar por você. Se você deseja colocar, entregar, ofertar a sua vida ao Senhor, eu queria orar por você.
Se você percebe que no seu coração é o tempo de Deus para você pegar os teus talentos, as tuas ideias, criatividades, força e energia e servir 100 vezes mais, 10 vezes mais, nós vimos que todos seremos lembrados. Você mesmo lembrou de pessoas positivas e negativas. E como você deseja ser lembrado pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus netos, pela sua igreja? Como você quer que a tua igreja lembre de você? Como você quer que seu vizinho lembre de você? Como você quer que seu colega lembre de você? Será que eles sabem que você é cristão? Que você serve a Jesus? Que você ama Jesus? Ou você esconde isso do mundo? E o brilho de Jesus tem sido apagado. Se for o seu caso, hoje o Senhor vai consertar com você. E esse ano você vai brilhar Cristo. Você vai brilhar o Senhor. Você vai brilhar e refletir a glória de Deus. Você vai perceber que há uma unção específica para a sua vida, para realizar a missão que Deus te confia. A missão que Deus te mostra, a missão que Deus te chama. Que não seja quebrar um vaso de alabastro, mas que seja depositar todos os seus talentos, dons e quem sabe o resto dos seus anos aos pés dele. Vamos orar, igreja. Se é o seu caso, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e eu vou orar com você, pedindo que este ano seja o melhor ano da sua vida. Mas não comparado à opinião das pessoas, mas o melhor ano comparado a Jesus. Que ao terminar o 2020, fechar a porta e entregar-se a chave, o Senhor vai falar: deixem ela em paz, porque ela tem feito o que é bom para mim. Senhor Jesus, eu quero orar essa noite, nesse primeiro domingo deste ano, dizer que esta graça e esta unção que o Senhor tem colocado em nossa vida, nós queremos derramar agora aos teus pés. Os nossos talentos, sonhos, dons e projetos, nada nos interessa se não for dirigido ao Senhor, Pai. Por mais que a riqueza seja tentadora, por mais que a fama tente nos assediar, por mais, Deus, que a honra dos outros possa nos seduzir, queremos dizer que só nos agrada a riqueza que vem de Ti, a honra que vem do Senhor e o poder que há no Teu nome, Senhor. Não precisamos de nome do mundo, nem sobrenome do mundo, nem posição social do mundo, porque estamos assentados contigo e temos um nome, Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros contigo, Jesus. Nós somos participantes disso, nós somos um contigo, somos teu corpo, Senhor, por isso não precisamos nada deste mundo, e que possa vir um príncipe deste mundo, e diremos, nada tem conosco, porque nada queremos deste mundo, a não ser pregar e anunciar o Evangelho, anunciar que o reino de Deus existe, que ele veio, é real, que todos devem se arrepender, e mudar o seu caminho, a sua mente, porque o nosso Redentor vive, ele é real. Ele é tão real que é tão valioso para mim, que mesmo que as pessoas não tenham visão, eu deposito a minha vida. Se não podem te ver, Jesus, que vejam o meu amor por ti, Jesus. Sabendo que eu conheço um Deus que é mais valioso que minha própria vida. É isso que nós oramos como igreja e queremos nesse momento. A tua bênção sobre todos os dias e que todas as nossas decisões deste ano seja assim, balizada, que seja assim, direcionada pelo teu Espírito. E quando perguntar direita ou esquerda, faremos, Senhor, tu que dizes. Quando falar subir ou descer, o Senhor fala, essa porta é minha, essa porta não, essa porta eu abro, esta eu fecho, e assim vamos percorrer este ano, para a glória do Senhor, Pai. É assim que nós oramos e agradecemos, e te louvamos,
e te adoramos, Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, glorifique a Ele. Deus abençoe, dê uma excelente semana. Não teremos macro essa semana, então nos vemos domingo às 18 horas. Corra